Oi, pessoal! Vamos trabalhar aqui exercícios que envolvem a representação de pontos no plano e no espaço, destacando também o cálculo da distância entre pontos, muito utilizado na resolução de vários problemas em geometria analítica. Começamos pela representação de pontos no plano cartesiano, que é o conjunto R2, formado pelo produto cartesiano entre os números reais. Temos, assim, pares ordenados, onde o primeiro valor é a abscissa e o segundo é a ordenada. Para representar estes pontos no plano, traçamos uma reta paralela ao eixo Y, passando pela abscissa, e uma reta paralela ao eixo X, passando pela ordenada. O encontro dessas duas retas é a posição do ponto no plano. Assim, uma reta vertical passando por zero é o próprio eixo Y, que encontra y igual a 5 bem sobre o eixo. Então, aqui temos o ponto A. Agora, traçando uma reta vertical em x igual a 3 e uma horizontal em y igual a 0, que é o próprio eixo x, obtemos a posição do ponto B no plano, que ficou sobre o eixo x. A partir desses dois pontos, vemos uma característica importante. Quando uma das coordenadas é 0, o ponto fica sobre um dos eixos. Para representarmos o ponto C, traçamos uma reta vertical passando em x igual a menos 1 e uma reta horizontal passando em y igual a 3. A interseção dessas duas retas indica a posição do ponto C no plano. O ponto D encontra-se na interseção da reta vertical, que passa por x igual a 4, e da reta horizontal, que passa em y igual a menos 3. No espaço tridimensional, representado por R3, pois é o produto cartesiano de R por R e R, temos todos os pontos ordenados da forma x, y e z. Para representá-los, vamos usar a noção de perspectiva e traçado de linhas paralelas aos eixos, passando pelos valores indicados nas coordenadas dos pontos. No ponto A, vemos que uma das coordenadas é 0. Isso representa que o ponto pertencerá ao plano formado pelos outros dois eixos, y e z. Assim, traçando uma reta paralela a z, passando por y igual a 5, e uma reta paralela a y, passando por z igual a 3, obtemos, na interseção delas, a posição do ponto A. Para representar o ponto B, passando por x igual a 3, traçamos uma reta paralela ao eixo z, pois y igual a 0. Traçando agora em z igual a 1, uma reta paralela ao eixo x, encontramos a posição do ponto B. No ponto C, não há coordenada com valor 0. Então, o ponto C é vértice de um paralelepípedo, que construímos da seguinte forma. Representamos x igual a menos 1, que não está visível nesta figura, pois representamos inicialmente somente os semi-eixos com os valores positivos. Passando por x igual a menos 1, traçamos uma reta paralela ao eixo y. Passando por y igual a 3, traçamos uma reta paralela ao eixo x. A interseção dessas duas retas representa a projeção do ponto C no plano formado pelos eixos x e y. Marcamos agora o valor da cota z igual a 2. Começaremos a construir, então, o paralelepípedo, representando as suas faces laterais. A base já está representada no plano XY. Passando por z igual a 2,
traçamos uma reta paralela ao eixo x e outra paralela ao eixo y. Traçamos agora retas paralelas ao eixo z, passando por x igual a menos 1 e y igual a 3, concluindo assim a construção de duas faces laterais. Traçando agora as arestas paralelas a estas já representadas, temos formado o paralelepípedo e encontramos a posição do ponto C. Para representar o ponto D, iniciamos representando uma reta que passe por x igual a 4 e seja paralela ao eixo y. Agora, passando por y igual a 3, traçamos uma reta paralela ao eixo x. Marcamos agora z igual a menos 2. E passando por z igual a menos 2, traçamos uma reta paralela ao eixo x e outra reta paralela ao eixo y. Para fechar as duas faces laterais desse paralelepípedo, traçamos uma reta paralela ao eixo z, passando por x igual a 4 e outra passando por y igual a 3. Construiremos agora a base do paralelepípedo, traçando retas paralelas às bases dessas faces laterais. Unindo os dois vértices, encontramos a representação do ponto D. A partir desse exercício, vamos começar a trabalhar com os segmentos formados por dois pontos e calcular o comprimento desses segmentos, que corresponde a calcular a distância entre dois pontos. Vamos, assim, mostrar que os pontos A, B, C e D do plano são os vértices de um quadrado. Observando a representação cartesiana dos pontos A, B, C e D, que formam a figura, observamos que temos os segmentos AB, BC, CD e DA. Para mostrar que eles são lados de um quadrado, vamos mostrar que todos eles têm o mesmo comprimento. Aplicando a fórmula da distância entre dois pontos, calcularemos o comprimento de cada um desses lados. O comprimento do lado AB é determinado pelo cálculo da distância entre os pontos A e B, que consiste em calcular a raiz quadrada da diferença dos valores de x e de y elevados ao quadrado. Assim, 3, que é a abscissa de B, é subtraída de menos 1, que é a abscissa de A. O resultado é 4, que é elevado ao quadrado. Da mesma forma, subtraímos 2, que é a ordenada de B, e a ordenada de A, que é 2, resultando em 0. Obtemos, então, raiz quadrada de 16, que é 4, e que corresponde ao comprimento do segmento AB. Trabalhando agora com as coordenadas de B e C, obtemos que o comprimento desse segmento também é 4. Com as coordenadas de C e D e depois de D e A, calculamos o comprimento desses segmentos. Como os quatro lados possuem o mesmo comprimento e são paralelos aos eixos x e y, mostrando que formam um ângulo reto entre si, concluímos que os pontos dados são vértices de um quadrado. Desejamos agora calcular a área do retângulo, cujos vértices são os pontos A, B, C e D do plano. Para calcular a área de um retângulo, multiplicamos a medida da base pela sua altura. Representando os pontos dados no plano cartesiano, observamos que podemos tomar o segmento AC como a base do retângulo e AB como a altura. Calculamos, então, o comprimento de cada segmento aplicando a fórmula da distância entre dois pontos.
Para calcular o comprimento do segmento AC, usamos as coordenadas dos pontos A e C. Assim, x2 igual a 2 é a abscissa de C e x1 igual a 0 é a abscissa de A. Subtraímos e elevamos ao quadrado. A ordenada de C é y igual a 5 e de A é y igual a 0. Subtraindo e elevando ao quadrado, obtemos 25. Extraindo a raiz quadrada dessa soma, obtemos que o comprimento do segmento AC é raiz quadrada de 29. Agora, usando as coordenadas de A e B, calculamos o comprimento do segmento AB. A área do retângulo, que denotamos por S, é então calculada pelo produto desses dois resultados, pois representam a base e a altura do retângulo. Obtivemos, assim, que a área é aproximadamente 12 unidades de área. Com estes exercícios, trabalhamos as ideias iniciais sobre coordenadas cartesianas no plano, no espaço e a aplicação da fórmula da distância entre dois pontos. Treine a aplicação desses conceitos e bom estudo!